Fala, família rubro-negra, bora ver as últimas atualizações do Mengão. Flamengo atropela o Inter dentro do Beira-Rio e larga em disparada na liderança do Campeonato Brasileiro. Comenta aí o que você achou da partida, do Pedro, dos gols. Então já sabe, não se esqueça de se inscrever no canal para sempre se manter atualizado das notícias do Mengão. Sem mais enrolações, bora para as notícias. Boa tarde, gente boa! Que domingo maravilhoso pro Flamengo, pro Vasco também. Flamengo líder do Brasileirão, venceu o Internacional. E o Flamengo, hein? Segue firme na liderança do Brasileirão. Foi lá no Beira-Rio, fez 3-1 no Internacional com autoridade. Será que foi uma prévia do que vem aí na quarta-feira? Eu, como treinador, eu quero que seja um amasso os 90 minutos. Meu sonho seria ideal. Que o time não sofresse nenhum chute no gol e que desse 20 chutes no gol e que goleasse todo o jogo. Olha ele aí! Esse seria meu sonho, mas isso não existe no futebol. É mais um! Felipe, não existe mesmo, né? Mas esse primeiro tempo ficou pertinho do ideal, hein? O Flamengo amassou o Inter desde o primeiro minuto. Jogou bem o toque de cabeça! Aos 6, já fez 1-0. Pedro letal como sempre, aproveitando o toque esperto do Varela. Do jeito que a bola chegou, firme e forte bateu o Pedro, vence o goleiro Antony. E a avalanche rubro-negra seguiu. Tira do marcador, rola mais atrás, entrada da grande área para Saúl. O segundo gol era só questão de tempo. O Inter jogou a bola na área, a zaga tirou e ela caiu no pé do Arrascaeta. Ele só precisou de 2 toques para botar o Samuel Lino para correr. Lino arrastou a marcação, esperou o Arrasca chegar. E aí foi só mais um toque para achar o Pedro. Arrascaeta encontra Pedro na área e lá dentro o Flamengo é mortal. Um contra-ataque perfeito com a assinatura do camisa 10 e o carimbo do camisa 9. 2-0 Flamengo dentro do Beira-Rio aos 12 minutos. O Pedro, quando a bola chega dentro da área, é um jogador diferente. Diferente dos outros jogos, eu acho que a gente conseguiu concluir mais em finalização as jogadas que a gente criava no ataque. O terceiro quase saiu nesse lance acrobático do Léo Pereira. Léo Pereira girou na trave! Verdade que era o Inter reserva. De olho no jogo de quarta-feira, de novo contra o Flamengo pela Libertadores. Mas o Felipe Luiz não quis nem saber. Depois do baile do primeiro tempo, o Flamengo continuou em cima no segundo. A Arrascaeta ficou pertinho de deixar o dele. Mas se não teve gol, teve mais assistência. Plata ampliou a vantagem para 3-0. Plata dominou, bateu no canto! 100ª assistência do Arrascaeta pelo Flamengo. O homem é ídolo demais. Até na torcida do Inter tinha gente querendo a camisa dele, ó. E não foi só o Arrasca que brilhou no meio-campo, não, hein? Baita atuação do Jorginho e do Saúl, que foi titular pela primeira vez. O Saúl fez um grande jogo, principalmente essa função do volante, que para mim na minha equipe é tão importante, é o coração do time. Ele elevou bastante o nível da equipe. Uma vitória garantida, Felipe rodou o elenco. Danilo e De La Cruz voltaram depois de um mês fora por lesão. E nos acréscimos teve um golzinho do Inter. Borré, 3-1. Nada que atrapalhasse o domingo do líder do Brasileirão. Que volta ao Beira-Rio na quarta-feira, valendo vaga nas quartas da Libertadores. Primeiro que vai ser um jogo completamente diferente do que foram os outros dois. E temos que fazer um jogo perfeito para poder passar, porque não é fácil jogar aqui e ganhar aqui dentro. Olha, fácil não é, mas jogando assim é meio caminho andado. Bom, Flamengo Internacional você vai ver ao vivo aqui na Globo, quarta-feira, depois de Vale Tudo. Com esses 2 gols contra o Internacional, Pedro chegou a 145 pelo Flamengo. Entrou então na lista dos 10 maiores artilheiros do clube, né? Faltam 12 gols então para chegar ali no Gabigol, 59 para chegar no Romário e o maior artilheiro da parada é o Zico. Lá na frente, 508 gols. Até onde o Pedro pode chegar? Vamos acompanhar. Com o time praticamente todo reserva, o Internacional recebeu o Flamengo pelo Brasileirão. Com 6 minutos, o rubro-negro já se sentia em casa.
No conforto da grande área, Varela escorou de cabeça e Pedro fez 1-0. Mais tarde, praticamente do mesmo lugar do primeiro gol, Pedro fez de novo. Com 2-0 no placar, o rubro-negro se soltava cada vez mais, a ponto do zagueiro Léo Pereira quase marcar um golaço. A melhor chance colorada só veio perto do intervalo, com Alan Benítez parando no goleiro Rossi. No comecinho do segundo tempo, Prado testou o goleiro rubro-negro, que respondeu à altura. Instantes depois, o Inter só observou o Flamengo recuperar a bola e partir para o ataque. Vindo do banco, o Plata precisou de menos de 5 minutos para balançar a rede de Antony. Com 3-0 para o visitante, Roger Machado abandonou a preservação e 5 titulares ingressaram na partida. Colocar os jogadores em campo foi para que a gente acabasse com um cenário mesmo de derrota, um cenário, digamos, positivo, de entusiasmo com a torcida, né, que nos incentivou. Nos acréscimos, o Internacional descontou com Rafael Borré, em gol que foi validado pelo VAR. A tarefa do Flamengo no domingo foi concluída com sucesso. Vitória, 3 pontos conquistados, se manteve firme na liderança do Campeonato Brasileiro. A partir desta segunda-feira, o foco já muda e se torna a Libertadores da América na quarta, aqui mesmo, no estádio Beira-Rio. Nos dá uma confiança para esse jogo de quarta-feira, mas o jogo de quarta-feira é outra história. A partir de amanhã nós começaremos a falar do jogo de quarta-feira, vai estar outro ambiente no estádio, vai estar outro ambiente no gramado, é outra bola, muda absolutamente tudo e nós vamos ter que fazer um jogo, como repito outra vez, praticamente perfeito para poder vencer aqui dentro. Após a derrota por 3-1, as vaias deram lugar aos gritos de quarta-feira é guerra por parte da torcida colorada. Para mim, isso é o amor da torcida que está sempre com o time em todos os momentos, principalmente nos momentos de adversidade. Eu não entendo. Para começo de conversa, o que o sorteio da Libertadores tem que colocar o Flamengo no caminho do Inter nas oitavas? Aí, a tabela da Libertadores com a do Brasileiro junta 3 partidas seguidas. Inter e Flamengo, Flamengo e Inter. 2 vezes, 2 tacas, como diria um amigo meu aí, Cícero João. Taca e taca. E agora, o momento mais importante vai chegar na quarta-feira, porque é o que transformaram. Jogaram com todos os reservas, aí colocaram um ou outro titular no segundo tempo. É você. É você. Você sabe o seu o seu tá na reta, né? Ô, Jesus. É, Jesus, abre o olho. Então, e é isso. E agora eu passo para vocês, porque o Flamengo foi malvadão, tá muito interessado no Brasileirão e na Libertadores. Tem a vantagem na Liberta e no Brasileirão lidera e ainda tem um jogo a menos contra o Sport, Cicinha. Renata, infelizmente para você não tem como, né, optar pelo Corinthians. Então tem que ser o Flamengo, né? Até porque o Corinthians está fora disso daí. Talvez sua alegria seria outra. Mas assim, são jogos difíceis e falando como ex-atleta, você tendo um jogo decisivo de Libertadores contra essa mesma equipe do Flamengo, é difícil você concentrar. Então, digamos que é até normal esse resultado. Lógico que o Inter não apareceu em campo. Não, 3-1 porque você encontra do outro lado uma equipe com muita qualidade contra o Flamengo. O Flamengo se dá o luxo de tirar o Pedro, colocar o Plata. O Flamengo tem grandes jogadores o Arrascaeta voltou pro time, né? Exatamente. Então, assim, e o Inter, ele tem 11 jogadores extremamente competitivos que pode jogar de igual para igual com o Flamengo. E não é passando pano, não. É algo que pode acontecer, porque é difícil você se dedicar num jogo que antecede um jogo decisivo, que é a prioridade do Internacional. O Roger tem deixado claro isso. Por que você está se enrolando para explicar Não, eu estou explicando o que é explicável, não o inexplicável como aconteceu com o Corinthians. Então, o que é do Inter é explicável porque a guerra do Inter é quarta-feira. Então, essa é a concentração do Inter. Então, é até normal esse resultado.
resultado pela qualidade do Flamengo. O Inter tem que concentrar realmente no divisor de água que vai ser quarta-feira. Agora, se perder quarta-feira, aí tem maca, aí tem polêmica, aí tem tumulto. A sério, levou o Brasileirão a sério. Ah, mas tem um elenco melhor, eu concordo. Ele pode poupar mais que o Inter, que a qualidade não se perde tanto. Agora, um 3-1 diante do torcedor que foi lá passar frio, se decepcionar e que, de repente, na quarta-feira pode ficar pior ainda. Que isso? Estão brincando, já foram eliminados na Copa do Brasil, já perderam a vaga para o Fluminense. Aí no Brasileirão, péssima campanha, irregular. Ai, mas é tudo na Libertadores. Beleza, tudo na Libertadores, vamos ver. É isso, se for tudo na Libertadores, eu até proponho. Ó, que isso? Rapaz, agora o bicho pegou. Que isso? Eita! Bandeira branca? Uma bandeira branca até quarta-feira, Roger Machado. Até quarta-feira. Se o seu discurso é honesto, verdadeiro e o trabalho é bem feito, a gente vai saber na quarta-feira. Porque aí, gostou? Porque aí é superação, é concentração, é parar de errar, é ter todo mundo na mesma página, jogando no mesmo patamar. Então é isso. Mas também, se quarta-feira acabar o sonho... Taca. Mas aí, Renata, você falou, é verdade, paz até quarta-feira. Isso. Até porque são Vou até 2 largar jogos essa seguidos contra o Flamengo. O Roger tem que fazer uma coisa diferente. Alguma coisa. Ele tem que saber fazer, encarou 2 vezes seguidas o mesmo time. Opa, peraí, vamos ter alternativas. Até mesmo jogando em casa, como falou, é guerra quarta-feira. O estádio Beira-Rio vai estar pulsando ali com o torcedor casa cheia. Então o Inter tem que dar uma resposta para o seu torcedor, sim. O torcedor do Inter é bárbaro, é espetacular, é incrível. E é um torcedor sofrido, que não merece isso. Os bastidores lá da Baixada. Valeu, Vitória. Agora a gente vai para Internacional e Flamengo, a vitória rubro-negra e seus personagens. A ideia é, sim, pensar no jogo de quarta-feira, colocando uma equipe alternativa. É claro que o resultado em casa sempre, o resultado de derrota em casa sempre acaba deixando os jogadores mais decepcionados. A gente entende que com o jogo na quarta-feira por outra competição e já tendo vivido cenários semelhantes, né? Na véspera do jogo contra o Nacional também usei uma equipe alternativa. Uma derrota ruim hoje em casa, mas a gente, a partir de amanhã, já vai voltar aos treinamentos, focado nesse jogo de quarta-feira, que é muito importante, para que a gente possa fazer um grande jogo, um grande resultado aqui, buscar nossa classificação. Nos dá uma confiança para esse jogo de quarta-feira, mas o jogo de quarta-feira é outra história. A partir de amanhã, nós começaremos a falar do jogo de quarta-feira. Vai estar outro ambiente no estádio, vai estar outro ambiente no gramado, é outra bola. Muda absolutamente tudo e nós vamos ter que fazer um jogo, como repito outra vez, praticamente perfeito para poder vencer aqui dentro. Obviamente a vitória dá moral, dá confiança para o segmento da temporada, que consequentemente é um jogo da Libertadores e decisivo. Mas como eu disse, como foi falado pelos companheiros, é importante ressaltar aquilo que aconteceu hoje, até porque eu acho não, tenho certeza que quarta-feira vai ser um ambiente completamente diferente. Todo mundo só pensa na quarta-feira, hein? Principalmente, claro, o Internacional já não tinha mais chances, não é, Berton, no Campeonato Brasileiro. E se o Felipe Luiz falou que é o jogo mais importante da temporada para ele, imagine então para o Colorado, hein, Berton? Pois é, Bruno. Abraço para ti, para todo mundo. E para o Flamengo, vamos lá. O Flamengo disputa o título do Campeonato Brasileiro, né? Então, claro que o torcedor do Flamengo não quer, o Flamengo nem pensa nisso, quer também a Libertadores, mas se algo acontecer para o Flamengo de ruim, o Flamengo for eliminado da Libertadores, o time segue no Campeonato Brasileiro. Para o Internacional, olha, o ano praticamente termina. Né? Termina agora em agosto, porque o Inter não disputa mais título do Campeonato Brasileiro, já caiu na Copa do Brasil. Possibilidade de título só a Libertadores, e ainda muito difícil, que tem que reverter esse resultado contra o Flamengo e jogar muito mais do que vem jogando. O Roger falou do resultado em casa, né? Esse resultado de 3-1 pro Flamengo, claro, foi o time reserva, mas o Inter, nos últimos 4 jogos aqui no Beira-Rio, empatou com o Vasco, perdeu pro Fluminense, perdeu pro São Paulo e agora perdeu pro Flamengo. Então são 4 jogos sem vitória aqui no estádio Beira-Rio. Nesse meio tempo o Inter só venceu o Red Bull Bragantino e foi fora de casa. Então tá devendo muito o time do Internacional. O que o Inter
se apega nesse momento? Claro, o resultado é mínimo, né, de 1-0 só. Vai ter o seu ambiente todo aqui no estádio Beira-Rio, o torcedor vem garantindo já lugar, a casa vai estar cheia, vai ter ruas de fogo lá fora. Agora, teve sim protestos de torcedores do Internacional. Ainda ontem, integrantes de uma organizada do Inter estiveram no estacionamento para cobrar alguns jogadores do Internacional que passaram por ali. Hoje, esses integrantes da camisa 12, né, da torcida organizada do Internacional. Hoje, a Popular, que é talvez hoje a principal torcida do Inter, a Guarda Popular, emitiu uma nota, dizendo, olha, nós vamos estar apoiando o time incondicionalmente nesse jogo de quarta-feira, mas não confundam apoio com algo passivo, né? A gente vai, se na quinta-feira não tiver a classificação, algumas pessoas têm que pegar a mala e ir embora. Essa foi a nota da torcida do Internacional, mas garantindo que durante o jogo vai, enfim, apoiar o time do Internacional. Então, o ambiente que o Inter criou. E eu conversava isso com o Jailson, né, ontem ainda dentro da programação, porque na quarta-feira, após a partida contra o Flamengo, o torcedor do Inter até saiu satisfeito do Rio de Janeiro. Mas o jogo aqui no estádio Beira-Rio, realmente, mesmo com o time reserva, deixou muito a desejar. Bom, o Inter vai ter os jogadores de volta, descansados, até o Rocher descansou nessa partida contra o Flamengo, o Alan Patrick era o principal deles que precisava de um descanso, e o Inter está tentando resgatar o Carboneiro, que vem de uma lesão muscular. Só para você ter uma ideia, Bruno, o Carboneiro vem fazendo tratamento de fisioterapia no clube de manhã e de tarde, e à noite ele faz com o seu fisioterapeuta particular, para poder ter condições para o Roger, quem sabe colocar ele como alternativa para esse jogo contra a equipe do Flamengo. Então a mobilização do Inter é total para essa partida, apostando tudo, inclusive na partida de ontem a gente pôde ver onde o Inter realmente apostou tudo nessa Libertadores, porque eu repito, se perder, bom, acabou o ano para o Internacional, as pretensões do Campeonato Brasileiro são muito pequenas e o Inter vai ter que pensar já em 2026. Isso já aconteceu, né, em temporadas anterior mesmo, né, do ano acabar assim muito rápido, e não é claro o que o Colorado espera. Obrigado, viu, Berton? Vamos para o Flamengo agora. O Pedro Henrique Torre está conosco, porque o Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro, 4 de vantagem sobre o Palmeiras. O Cruzeiro joga hoje. No Brasileirão, tudo bem, e com vantagem também na Libertadores, e ainda elenco descansado. Pedro. Tudo bem, Bruno? Um grande abraço para você, um abraço para todo mundo que está por aí, Jailson, Donk, enfim, quem acompanha a gente nesse Sport Center. Pois é, deu muito certo esse planejamento do Felipe Luiz, né, para essa partida contra o Internacional, porque ele conseguiu abrir logo vantagem mesmo no confronto ali de ontem, 2-0 muito rapidamente, 11 minutos, 2 gols do Pedro, e aí depois ele conseguiu até descansar um pouco o time, entre aspas, digamos assim, tirou alguns jogadores, o Jorginho, por exemplo, o próprio Pedro saiu também, então será que ele vai jogar na quarta-feira? Fica essa questão, então ele conseguiu tirar um pouco aos jogadores, assim, não ter que acelerar, não são um jogo tão pegado assim, ficou mais confortável para o Flamengo. Como você bem destacou, 43 pontos no Campeonato Brasileiro, um jogo a menos em relação ao Cruzeiro, mas o Palmeiras também tem um jogo a menos em relação ao Flamengo, aquela confusão toda, mas o Flamengo vai bem no Campeonato Brasileiro. A questão agora é a Libertadores, tem a vantagem de 1-0 para essa partida, pode até empatar, mas o Flamengo, como a gente sempre dizia, agora é mais pé embaixo mesmo nas duas competições, não tem muito o que negociar depois de ser eliminado pela Copa do Brasil. Delegação está no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, não voltou para o Rio de Janeiro, não tinha muito sentido, né, voltar hoje para voltar amanhã novamente para Porto Alegre, fica por lá. Treinamento no CT do Grêmio hoje à tarde, também amanhã à tarde, aí o Felipe Luiz vai definir qual vai ser a sua equipe, se ele vai mudar um pouco de estratégia em relação à pressão enorme que ele fez no primeiro jogo. Para finalizar e te devolver, Bruno, o Flamengo acertou um novo patrocínio master, em torno de 270 milhões a Betano, né, uma casa de apostas. Então amanhã vai ter uma votação aqui atrás, no Conselho Deliberativo do Flamengo, à noite, uma reunião extraordinária para ter essa aprovação. O Flamengo agora ganhando mais em cotas para o patrocinador master do que para as cotas de TV, na verdade, para o Campeonato Brasileiro, algo bem inimaginável há algum tempo atrás. Bruno. E isso é impressionante, hein? 200... Quem é que vai votar contra um negócio desse? Bom, é claro que tem vários pontos ali a serem, né, discutidos, claro, né? Não é qualquer documento que você vai assinar. Obrigado, viu, Pedro? Mas é um valor altíssimo, dividido entre o elenco principal, o feminino e os esportes olímpicos, né? Eu acho que isso o Flamengo é um grande
um dos grandes clubes também formadores, né, de atletas olímpicos, e isso é importante também. Bom, no Campeonato Brasileiro, tudo certo com o rubro-negro, impressionante como, acima de tudo, a defesa segue sendo muito sólida, Donk. Exato, é um time muito estável, né? É um time com toda a característica para lutar, para ser campeão brasileiro. E vem demonstrando isso, né? O Palmeiras vem numa sequência de resultados, só que o Flamengo não tropeça. O time tem sido muito consistente. E esse jogo é muito simbólico no sentido da profundidade do elenco, né? O quanto que esse time pode mudar uma peça ou outra, e consegue manter o nível, porque justamente se colocou nesse cenário. E aí é o que aumenta a pressão na Libertadores, porque, lógico, o Flamengo vai ser candidato ao título brasileiro sem dúvida nenhuma, mas uma eventual queda, isso traria muito barulho, assim como aqui no caso do Palmeiras, a situação já está encaminhada. Eu cito os dois exemplos porque eu acho que eles, pelo sucesso, pelo domínio que eles exerceram no futebol brasileiro, qualquer título que eles deixam de disputar, isso já causa um barulho, mas é algo que impressiona. Mas dentro de campo, acho que foi uma atuação assim, irretocável. O Inter não tem a mesma profundidade, fez o certo, a meu ver, ainda que pelo desenrolar do jogo até poderia assim, encaminhar para uma derrota pesada, mas pensando que o grande foco está na Libertadores, tomou a decisão correta e o Flamengo venceu. Você vai falar dos dois gols do Pedro, perdão. Mas tem muitas coisas positivas. Acho que a volta do Danilo, volta do De La Cruz ganhando minuto, o entendimento do Saúl com o Jorginho, né? O Saúl jogando como segundo volante, acho que funcionou muito bem. Então acho que teve muitas coisas positivas, além da atuação que foi determinante. Pedro, grande nome, mas a gente tem que falar também do Arrascaeta, né? Com 2 assistências também, o passe para o Varela da assistência. Ele e o Pedro foram os grandes nomes da partida. A gente não fala mais nem só da ausência do Gerson, mas nem a do Eric, que continua no elenco. Exato. Né? E que era uma figura de equilíbrio do time. E parece que o Flamengo já acertou um meio-campo sem essas figuras. Então o Felipe Luiz estava insistindo com o Saúl de meia-direita, e a gente falava aqui algumas vezes que, pelo menos no meu entendimento, o Saúl era segundo volante. Justamente a função que ele fez ontem. Ele de meia-direita, para mim, ele demora um pouco para trazer para dentro, porque ele naturalmente é canhoto. Não tem a mesma velocidade, não tem a mesma composição física do Gerson. E ontem foi coisa linda, assim, em relação ao meio-campo, só não tá mais comigo, né, que a gente fala, só 2 toques na bola. Era Jorginho, Saúl, Arrascaeta, Samuel Lino, Luiz Araújo e Pedro. Isso que era o time... Ele poupou o Bruno Henrique, aí o Alan e o Everton Araújo naturalmente reservas, o Alexandre também foi poupado e o Emerson Royal que se machucou. Mas assim, o Internacional, ele tentava subir um pouquinho as linhas de marcação para pressionar o meio-campo do Flamengo, eram só 2 toques na bola. Rapidinho já tirava da pressão, conseguia inverter o jogo. Inclusive o Donk falou muito bem, Jorginho e Arrascaeta ontem, as formas de início das jogadas foram viradas de jogo. O Jorginho vira uma bola no Arrascaeta também, que pega a defesa do Inter toda de um lado. E também quando o Arrascaeta vira no Varela e o Varela ajeita para o Pedro. Então, além do contra-ataque que foi de manual, no segundo gol do Pedro, as inversões de jogo estavam funcionando muito bem e estavam acabando com a defesa do Internacional. Para quarta-feira é tudo diferente mesmo, como falou o Felipe Luiz? O que vocês acham? Assim, Ele falou até a bola, não é, Gerson? Essa parte me chamou a atenção, até a bola. Até a bola é outra. Até a bola é outra, mas assim, não vejo... A minha impressão é de que o Roger Machado ele não tem outra opção. Ele precisa fazer com que o time embrulhe, né, vá pra cima do Flamengo desde o 0-0-0. Saiu, o juiz apitou e tem que para ganhar o ambiente. Senão o Inter e o Roger vai perder, ele vai perder o ambiente do Beira-Rio lotado. Então a opção dele é botar o time todo pra cima. Por isso que eu acho que o Flamengo vai ter mais espaço. Coisa que o Flamengo não teve no primeiro tempo do Maracanã. Então tem que ver também como o Roger vai ter esse cuidado de se proteger de contra-ataque, que a gente já viu ontem como é que é o contra-ataque do Flamengo. Até na entrevista do Felipe, né, ele foi questionado, até imaginei que o Felipe fugiria da resposta. E ele falou que imagina que o Inter jogue assim, né? Porque precisa jogar assim, acima de tudo, precisa do resultado. E o ambiente também vai favorecer e praticamente exigir isso, né, Dom? E aí é uma história diferente e assim... Até pensando no efeito que o jogo de ontem poderia ter causado, eu acho que só seria se fosse uma goleada histórica. Se fosse o Vasco e Santos, por exemplo. Sim. Aí eu acho que teria um impacto. Aí o barulho é mesmo com o time reserva, mas acho que o torcedor colorado entendeu que a conversa era ali pra quarta-feira. 3-0 ali depois, né? Antes do último gol no final. Mais ou menos. Não, então, a forma como o jogo termina com 3-1 e tudo mais... Mas também pera lá, né? Não, mas eu acho que pra ter um impacto pra volta, acho que teria que ser Você diz consequência do Roger não estar no banco na volta? Não sei se é esse ponto, mas assim, de
impactar na confiança do time na hora de entrar na partida. Acho que o 3-1 ainda acaba dentro do aceitável por parte do torcedor. Agora temos a Roberta Barroso com o Botafogo, hein? Porque olha só, a rodada de ontem, Então é isso aí, nação. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Poxa, que vitória importantíssima pro Flamengo dentro do Beira-Rio contra o Internacional. 3-1, fora os ameaços, né? Foi um baile do Flamengo. E rapaziada, e moças também, o que falar, né? Do Pedro, um cara que estava sendo que meio escanteado ali pelo Filipe Luís, teve aquela polêmica toda do Filipe falar que ele não estava se dedicando muito nos treinos, não estava mostrando muito o que queria jogar. Resposta ele deu em campo. 2 gols ontem e uma partida impecável dele. Muita gente fala assim do Pedro, mas é inegável que ele é um 9 que o futebol brasileiro não tem, né? É um 9 com todas as características que uma seleção brasileira precisa, porque a seleção brasileira, se você for olhar os últimos jogos, a gente não tem aquele 9 de verdade como o Flamengo tem, e dá muito bem pro Pedro ser o nosso 9 da seleção brasileira. Por que não? A gente tá precisando de um 9. E além da vitória ser muito importante, segue o líder, né? Continua isolado e essa vitória diante do Internacional garante ainda mais a posição do Flamengo, que agora já vira a chave e pensa no jogo contra o Internacional na quarta-feira pela volta da Libertadores. E não tem só a vitória de notícia boa para o torcedor rubro-negro, né? Chegou aí um patrocínio milionário para o Flamengo. A Betano vai fechar um patrocínio com o Flamengo de 270 milhões de reais. Vai passar por reunião ainda, mas com certeza ninguém é louco de não aprovar um patrocínio desse tamanho. E tá aí para entrar entre o top 5 aí da América do Sul dos mais caros, se não o mais caro da camisa, que vai vestir a camisa do Flamengo agora. Então é isso aí, pessoal. Esse foi mais um vídeo de notícias. Vejo vocês na próxima. Fiquem com Deus.